Hoje a gente vai ter aqui no KiwiCast uma conversa com um mentor de advogados, mas não só isso. Ele vai falar aqui, sobre o poder da inteligência emocional nas vendas, porque ele é um cara que entende muito sobre vendas. Bora bater esse papo que vai ser incrível. Vem comigo, chama ele, Júlio Máximo. Bora lá. They wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. Seja muito bem-vindo, Júlio Máximo! Poxa, valeu demais pelo convite, vai ser uma honra estar com vocês aqui. Assiste até o final, porque nós vamos liberar códigos poderosos para você destravar ainda mais as suas vendas, hein? Gostamos assim, Júlio Máximo, que honra poder conversar com você aqui hoje. A gente teve um almoço super interessante, conversamos bastante e, de fato, emocionalmente, assim, falando sobre essa questão do poder da inteligência emocional, é um assunto que você super domina. Interessante porque você é um advogado, você é empresário e, no final das contas, você dominou essa habilidade de vendas e a habilidade da inteligência emocional, o que faz muita diferença. Olhando para toda essa sua caminhada, já perguntando direto, você teve alguma trava na hora de vender? Ou existiu essa parte do bloqueio quando você estava começando nessa parte do digital? Vários. Na verdade, por que eu gosto tanto de falar de mentalidade de vendas? Porque venda é o que faz todo o negócio tracionar. Perfeito. O comercial é o coração do escritório, da empresa que vai bombear ali sangue, são os leads, os clientes que vão fazer o escritório crescer cada vez mais, a empresa crescer cada vez mais. E a mentalidade é o que vai proporcionar a venda em uma escala maior. Por quê? Quando eu comecei a vender, eu era travado emocionalmente. Eu tinha bloqueios emocionais que me impediam de precificar, por exemplo. Eu tinha crenças limitantes, achava que eu nunca ia dar conta de lidar com aquele determinado cliente e eu não conseguia valorizar o meu trabalho, não conseguia, às vezes, recusava alguns casos por conta dessa limitação que passava por mentalidade. A partir do momento que eu desbloqueei isso, eu comecei a vender cada vez mais e melhor, muito mais caro, né? Total. Você acredita que esse traço, por exemplo, dessa mentalidade mais limitada que você tinha até então, ela vem muito da realidade que você tinha antes do digital ou até mesmo voltando à infância? Sim, boa pergunta. Olha só. A mentalidade ela é construída no ambiente. A depender do ambiente que você está inserido, esse ambiente ele vai forjar em você um nível de mentalidade. Então, o ambiente que eu estava não era um ambiente de crescimento, era um ambiente de muito amor, muito acolhimento. Não tem história triste para contar de, eu fui abandonado, meu pai era isso e minha mãe me agredia. Não, vem de uma realidade simples, sim, não sou vitimista, mas com um lar de muito afeto. Só que eu vim de um lar onde os meus pais carregavam bloqueios da infância e que só reproduziam na criação, né? Na verdade, eles criavam, o meu pai e minha mãe, eles me criaram, não me treinaram. E em razão desse ambiente que eu cresci, com as amizades que eu fiz, as amizades de infância, numa periferia de Belo Horizonte, a minha mentalidade foi sendo formada ali. Aí, à medida que eu fui mudando as mesas, os ambientes, investindo em instrução, entendendo um pouco melhor sobre esse assunto, a minha mentalidade foi se expandindo. Porque nós temos uma limitação quando a gente fala de cosmovisão e mapa de mundo. Se você fica só em um determinado ambiente, ambientes que não te proporcionam crescer, você tem um mapa de mundo. À medida que você começa a sair e se assentar em outros lugares, conhecer novas realidades, ter novas experiências, o seu mapa de mundo vai se expandindo. Total. E aí você começa a formar uma mentalidade forte, sabendo quem você é, passa muito pela identidade. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Eu creio muito que a mentalidade forte, ela vai passar tanto pelos desbloqueios, quanto pela clareza da identidade, quem você é e do propósito. O ambiente, ele te puxa tanto pra cima quanto pra baixo, Exato. né? Não é à toa que você é a média das 5 pessoas que você costuma estar junto, a andar. Qual foi o momento que você começou a ter consciência de que, sim, você tinha uma mentalidade mais limitadora e você precisava quebrar isso de certa forma? Resultado. Qual que é a melhor métrica? Resultado. E quando eu falo de resultado, eu não estou atrelando apenas a resultado financeiro, que é uma métrica importante também, né? Você começa a observar o crescimento em nível de mentalidade muito também pelo aquilo que a pessoa consegue gerar de riqueza. Os ambientes que eu fazia parte não proporcionavam esse tipo de crescimento. E por essa razão eu não crescia. E aí, quando eu comecei a olhar para outros horizontes, vendo pessoas que estavam inseridas no mesmo contexto do que eu, profissional, prosperando, eu comecei a ver, mas não faz sentido. Eu fui destaque acadêmico por onde eu passei, eu sempre estudei muito, modéstia à parte, sempre conheci muito bem o direito, mas não conseguia fazer grana com o direito.
E aí eu comecei a entender o que pô, velho, tem gente que é mais bobo que eu e faz muito mais grana que eu. Como é que isso é possível? E eu comecei a usar uma estratégia, uma técnica da PNL chamada modelagem. A modelagem nada mais é do que você copiar frequência comportamental das pessoas. Interessante. Porque, na verdade, a gente foca muito no resultado final, né? Nós estamos vendo 2 plaquinhas aqui, uma de 100 mil e uma de 1 milhão. Isso nada mais é do que um campo de energia que foi gerado. 100 mil, nós temos uma energia, 1 milhão nós temos outra, 5 milhões temos outra, 10 e assim por diante. Só que quando eu comecei a entender que eu não precisava focar, e eu não podia focar nesse resultado, no 1 milhão, e sim no caminho que essas pessoas percorreram para alcançar 1 milhão, eu comecei a entender o que elas estavam fazendo e vi que elas precisavam de uma mentalidade forte para chegar lá. Não tem como você vender bloqueado. Não tem como você vender sendo escasso. Você sabia que você, às vezes, não consegue vender um contrato alto porque você é escasso ao ponto de não dar conta de contratar um serviço que você vai desembolsar mais grana? Você se torna muito mais inseguro, né? Porque muito. Talvez nem você tenha aquela percepção de valor sobre aquilo que você está querendo vender. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a observar essa turma e falei, poxa, eu preciso mudar. E a mudança, ela vai passar necessariamente por ruptura. Total. É você cortar o que eu chamo de cordão emocional. Quando você nasce, alguém corta o cordão umbilical que faz aquela ligação, aquela conexão com a sua genitora, com a sua mãe. Seja o médico ou o pai. Só que as pessoas, elas não conseguem cortar o cordão emocional. A gente falou de mentalidade de mesas e de ambientes. Total. Para você crescer, você precisa de sair de algumas mesas. E você não dá conta por conta de ser preso ali emocionalmente. Não dá conta de cortar esse cordão emocional. E foi cortando esse cordão que eu comecei a conhecer novas realidades, novas pessoas. E assim os resultados foram crescendo e a gente destravou bastante aí. Não é à toa que... A gente sempre fala sobre isso aqui na mesa do KeyCash, que a mentalidade, de fato, é um dos princípios, né? De você conseguir qualquer coisa dentro da tua vida. E ainda assim, existem pessoas que não levam tão a sério quando o assunto é falar sobre mentalidade. Ah, porque eu não consigo fazer tal coisa. Lógico, você tem o seu único limitador é literalmente a tua própria mente. Sim. Se você tem essa mentalidade de escassez, você nunca vai olhar isso aqui como algo alcançável pra tua vida. Em algum momento, a gente tá falando aqui que você tava olhando muito pro caminho, você não focou em olhar só pro resultado. Sim. Mas antes de você conseguir ter essa consciência, entender essa sua quebra de várias crenças que você teve durante aí a tua vida, a tua jornada, existiu esse momento de você ver isso aqui como uma realidade muito distante ainda? Muito. É inconcebível. Por isso que eu sempre falo que tudo é fruto da graça e do favor de Deus. Eu creio muito nisso. O fato de eu estar aqui hoje não tem como, né? Nós não podemos receber nada se do céu não for dado. Mas é inconcebível. Se eu olhar para trás, se eu fizer uma retrospectiva, e aqui, repito, não estou sendo vitimista, eu venho de uma realidade muito simples, é inconcebível eu pensar em um dia faturar 1 milhão, em qualquer coisa, em qualquer segmento. Eu sempre ouvi na minha infância, na minha juventude, que eu não conseguiria, que eu era sonhador demais, que eu tinha que colocar os pezinhos no chão. Eu tinha um sonho na faculdade de me tornar o maior jurista desse país. Olha só como que eu era tão ligado à parte jurídica e técnica. Total. E eu ouvi isso a vida inteira, que você não pode, por exemplo, fazer estágio. E aí o pessoal fala, filho de pobre não pode fazer estágio, tem que trabalhar CLT de 8 às 18. E aí eu perderia uma parte importante da construção do aprendizado no estágio, porque eu tinha que trabalhar. Então, esse ambiente, a vida inteira me forjou dessa forma. Então, é inconcebível eu estar aqui hoje falando de resultados dessa magnitude, né? De múltiplos 7 dígitos, 8 dígitos. Não tem a mínima condição de eu estar aqui hoje se não for a graça e o favor de Deus e ter destravado esses pontos que foram cruciais. Lá atrás, eu olhava para um resultado desse e falava, inalcançável. Não tem como. Como que eu vou alcançar? 1 milhão, se a gente for ver, é um campo de energia muito grande. Total. 1 milhão é muita grana. É óbvio que quando você chega no 1 milhão, você vê que é mais fácil de você replicar. O primeiro 1 milhão é sempre mais difícil, né? Sim. Fez o primeiro 1 milhão, lá. é difícil. E aí hoje eu posso falar que foi um caminho árduo e a gente aprendeu como multiplicar isso aqui. Né? E é muito louco, né? Que o ambiente, ele faz tanta diferença que se você agora sentar com alguém que tem resultados muito maiores que você e você começar realmente a criar um relacionamento com essa pessoa, você vai perceber que aquilo é só uma pontinha do que você precisa. Você ainda não sabe, mas você pode aprender para se tornar aquela pessoa que tem aquele tipo de faturamento. Quando a gente olha para faturamento, claro. Sim. Mas a gente andando para um lugar muito maior que isso, quando você falou aqui, quando você era criança, seus
pessoas olhavam pra você como um sonhador. Às vezes, muitas pessoas olham pra esse tipo de sonhos como arrogância, né? Tá falando que vai ser juiz? Juiz da onde? E no final das contas, o limitador tá sendo ele. Não tá sendo nem você. Tem uma frase de um livro da Escola dos Deuses que ele fala assim: pensamento é destino. Tudo acontece no seu interno pra depois se externalizar. Então, de fato, a nossa mente, ela tem um poder destrutível ou construtível absurdo. Só depende da força que você tá dando pra esse tipo de pensamento. Exatamente. Até mesmo porque o seu cérebro, ele não faz distinção do que é imaginado do que é real. Sim. Então, a depender do nível de ambiente que você frequenta, ali são ambientes que vão matar os seus sonhos. Como que eu vou falar com uma pessoa... Mas sabe uma coisa que eu entendi, Bruna, que fez muito sentido pra mim? O quê? Essas pessoas não fazem por mal. É porque elas ainda estão naquele mesmo lugar. Exato. Você lembra que eu falei do mapa de mundo? O mapa de mundo dessas pessoas não se expandiu. Então, é inconcebível para elas que alguém que saiu da mesma realidade, do mesmo lugar, do mesmo ambiente, prospere nesse nível. Porque o nosso sucesso, ele vai denunciar alguma coisa do ambiente que você estava antes de chegar lá. E aí essas pessoas, elas olhando hoje, elas não conseguem conceber. Peraí, como que eu fiz? Em vez de tentar entender, elas querem criticar. E aí, é por isso que elas não saem do lugar, né? As pessoas só atiram pedra quem não entendeu o processo. Total. E não entendeu que é possível você replicar resultado. Se alguém... Tem um código na PNL também que fala, se alguém fez, eu também posso fazer. É possível. E tem um código que fala na mesma sequência que se ninguém fez, eu posso ser o primeiro a fazer. Perfeito. Não criar. Eu acredito que todas as coisas já foram criadas. As pessoas só descobrem. Total. Alguém só tem a revelação primeiro. Mas elas estão todas aí postas. E a pessoa acessou e fez. Então, eu tenho plena convicção de que, quando eu vejo naquilo faz faturamentos 10, 50, 100 milhões, eu falo, é possível chegar lá. Já é antes de ser, no final das contas, né? Exatamente. Mas para entender um pouco do teu caminho até chegar aqui no digital, você é advogado, hoje você também é empresário, tem ali o seu escritório físico, mas você também atua no digital. Como é que isso aqui tudo se ligou e hoje você é tudo isso em um só? Então, vamos lá. A minha jornada começa assim, né? Um advogado tradicional, com a mentalidade em razão do ambiente que eu estava inserido, eu não conseguia ver além do horizonte, porque a minha visão era míope. Olha o ambiente, ele cega as pessoas. Porque o ambiente, você só vai crescer dentro daquilo que o ambiente te proporciona de crescimento. Então, eu cheguei num nível que não tinha como mais crescer ali. E aí, eu andando com advogados tradicionais, que eram aqueles de terno, gravata no fórum todos os dias, andando pela rua fora, essa era a minha realidade. Então, eu queria ser o maior jurista, eu queria resolver grandes casos, só que isso não me dava retorno financeiro expressivo. Foi quando eu entendi que eu precisava de um catalisador. E eu encontrei isso onde? No digital. Hoje nós estamos em quase todos os estados da federação. Só não estamos no Acre. Não cheguei lá ainda, né? O Acre, eu tenho minhas dúvidas se ele existe de fato, porque eu não cheguei lá. Brincadeira. Mas o Acre, a gente não ter chegado lá, mostra que só falta um estado. Como que isso seria possível dentro de uma advocacia tradicional, aquela que vivia só de indicação, esperando sempre o boca a boca, que o boca a boca é muito importante. É um canal também, né? A gente está falando de vendas, são múltiplos canais. E o único canal que eu tinha era o boca a boca. Que é ótimo também, né? Porque você não precisa... O CAC é zero, né? Quando vem do boca a boca. Só que eu não tinha poder de expansão. E aí o digital me deu o quê? Me deu um super canal para que eu conseguisse aumentar a minha base de clientes, aumentar os meus atendimentos, aprender a vender, destravar minhas crenças, resolver os meus bloqueios emocionais para que eu pudesse aumentar a minha taxa de conversão. E eu vi que eu precisava dessas ferramentas. Então, o digital, ele vem na minha jornada, sim. E aí vem hoje, né, o empresário, tanto da advocacia, um escritório de advocacia como empresa, quanto o braço educacional, é a junção de tudo. Eu lá atrás, com uma visão míope, não conseguia prosperar e ter resultado. Comecei a mudar meus ambientes, a minha mentalidade, aprendi a vender, aprendi a gerir time, fui crescendo e hoje o que eu faço atrai pessoas para entenderem o que eu estou fazendo. E como que eu chego nessas pessoas? Por meio desse canal, que é o digital, que possibilitou muitas pessoas, milhões de pessoas a mudarem de vida ao redor do mundo, né? Dizem que vendas é a habilidade número 1 de pessoas bem-sucedidas, né? Exatamente. No final das contas, ela nunca perde o seu valor. Tem um vídeo que o título dele é bem assim...
Vendas é o passaporte carimbado anti-fracasso. Pra você ver como tem um peso em você aprender esse tipo de habilidade. Porque o tempo todo a gente tá se vendendo, né? No final das contas, a gente tá vendendo um produto, a gente tá vendendo um serviço. Pra você, como foi o seu processo de aprender a vender? Primeiro porque você era advogado, você já vendia, né, o teu serviço. A gente tem que vender a tese para o juiz, que o juiz tem que acreditar naquilo que a gente está construindo, tem que entender que faz sentido. Nós temos que vender, o tempo inteiro nós estamos vendendo. Eu tenho que vender uma ideia para minha esposa, minha amada esposa, digníssima... Juana, fazendo falta aqui. Então, a gente está o tempo inteiro vendendo. Só que eu entendi que eu precisava refinar a minha habilidade de vendas. E foi refinando a habilidade, entendendo como é que é o mecanismo, como que funciona a venda, que as coisas começaram a acontecer. Porque a empresa que não vende, ela quebra. Vendas é a porta, é onde você atrai a pessoa, o interessado no serviço ou no produto, e a partir dali começa todo o resto. A venda é o início de tudo. Começou vendendo, você só tem cliente porque você aprendeu a vender. Não existe cliente sem venda. Então, eu costumo até dizer que as 3 maiores dores de um advogado, primeiro, começa na venda. O advogado só vai ter dinheiro se ele souber vender. E ele só vai ter cliente se o cliente comprar dele. Então, para um cliente comprar, ele tem que saber vender. Se ele não sabe vender, ele não tem cliente. Se ele não tem cliente, a matemática é simples, não tem grana. Então, quando o advogado entende sobre prospecção, sobre vendas, as coisas começam a caminhar. E aí ele vai se esbarrar na segunda dor. Qual que é a segunda dor? Agora ele já não tem mais problema com o cliente. Ele aprendeu a vender, aprendeu a prospectar, abriu vários canais e está cheio de cliente. Só que tem uma dor de entrega, não consegue entregar essa demanda. Aí ele tem que trazer o quê? Pessoas. Não existe. Inteligência artificial chegou aí para ajudar muito, mas nunca vai substituir pessoas totalmente. Não tem como. Não tem como. E aí, depois que ele traz pessoas, ele precisa gerir esse time. E aí vem a dor da gestão. Mas sempre vai começar com vendas. E se você não sabe vender, infelizmente, você não vai conseguir crescer nunca, né? Então, a empresa que não vende, ela quebra. Esse princípio me levou a aprender, a buscar aprender cada vez mais sobre vendas. Já que a gente começou falando sobre mentalidade, qual a mentalidade de um bom vendedor? O que ele precisa ter para ser o cara? O vendedor, primeiro, antes de tudo, ele tem que ser um escutador profissional. Legal. E não um empurrador inconveniente. Ele tem que fazer muito mais perguntas do que qualquer outra coisa. Você usa lá, como por exemplo, o cara senta na sua frente, o lead chega ali, o potencial cliente, e você fala. Você está tentando o tempo inteiro se autopromover, validar a sua imagem, e esquece de fazer perguntas investigativas. Eu uso uma estratégia que eu brinco, e eu chamo ela de TPP, que é a técnica de passeio no parque. Todo cliente, eu pego na mão dele e começo a andar com ele. Eu vou ouvindo a história e eu vou fazendo perguntas que são perguntas pontuais, investigativas. Por quê? Porque a partir daquela base de dados, nós falamos muito sobre dados hoje. Sim, inclusive a gente falar um pouco sobre aqui, porque é interessantíssimo. Engenharia de dados muda tudo. Eu vou anotando esses dados e com esses dados, com essas informações, eu vou vendendo. Eu sei onde o que o cliente precisa. E, às vezes ele não tem clareza, então numa reunião de vendas, você precisa elevar o nível de consciência dele acerca do que ele precisa e acerca de quem é você que vai permitir que ele alcance essa necessidade que ele veio buscar. Sim. E aí eu só consigo fazer isso ouvindo. Quanto mais você ouve, mais informação você tem. O vendedor que é um empurrador inconveniente, ele fica o tempo inteiro fazendo perguntas, já querendo vender, oferecendo produtos. E não é assim. Na hora da decisão nem vai, no final das contas, né? Você tem que antecipar objeções, criar confiança para, de fato, no final, fazer com que aquele cliente que normalmente dizem que clientes são inseguros. Sim. Então, você tem que tornar aquela venda o mais segura possível. E como você vai fazer isso? Sabendo cada vez mais quais são as dores para você tocar ali. Você falou de um ponto importante. Nós temos 2 cenários. Antecipação e contorno de objeção. Perfeito. Como que você antecipa a objeção? Ouvindo. O contorno da objeção vem depois de ouvir. Então, você ouve e à medida que o cliente vai trazendo esses dados, essas informações, você consegue construir um script
ali dentro porque existe o script que está pronto, dentro daquele cenário. Mas você concorda comigo? Eu costumo sempre brincar que o script é um organismo vivo. Ok. Porque ele está o tempo inteiro, ele tem que se adequar à realidade daquele cliente, né? Você tem todo um direcionamento, é o que você falou no início, né? As pessoas focam só no script. Não dá para focar só no script, porque o script ele pode até engessar uma reunião de vendas. Isso que eu ia falar, engessa muito as pessoas. Elas só querem seguir exatamente, não querem moldar aquilo pro que tá acontecendo. E aí, é aí que entra o bom vendedor. O bom vendedor é aquele que sabe trabalhar com improviso. Às vezes uma situação do cliente que ele trouxe ali e não estava contemplada pelo script, e ele consegue pegar essa situação, anotar ali no banco de dados dele para depois ir antecipando as objeções e depois contornando as que vão aparecendo ao longo do caminho. No final, ele adapta a oferta ao cliente dele. Exatamente. Legal. Você falou algo que eu queria trazer muito aqui para esse bate-papo, que foi sobre a diferença entre fechar vendas e anotar pedidos, tirar pedidos. Qual a diferença disso e como é que você vê essa aplicação na prática? Sim, vamos lá. Isso é muito interessante. Você pode ser um vendedor ou você pode ser um tirador de pedido. O que é o tirador de pedido? O tirador de pedido é aquele cara que o lead chega até ele com um problema e ele só entrega a solução para aquele problema. Aí nós vamos entrar num campo que é polêmico, que as pessoas falam da especialidade. Pô, é muito bom você ser o ultra especialista, você vai ultra nichar cada vez mais o seu segmento. Você vai conseguir cobrar mais caro, eu entendo toda essa realidade. Só que o que eu entendi e o que fez o meu escritório crescer bastante? Eu entendi que eu não podia ser um tirador de pedido. Eu não podia só vender, por exemplo, o cara, às vezes, ele queria um problema bancário. Às vezes, ele traz um problema bancário, eu vou ofertar para ele uma solução nesse problema bancário. O que eu fiz? Eu não vendi, eu só tirei o pedido que ele queria. Ele queria, às vezes, reduzir uma dívida. Eu fui lá e mostrei para ele, ó, tá aqui, o caminho para reduzir a dívida é esse, vamos? Vamos. Só que com as perguntas investigativas que a gente faz, né, tem a técnica de spin selling, enfim, a gente vai conversando com ele e eu começo a fazer perguntas no sentido de entender se ele precisa de mais alguma coisa além daquele serviço bancário. Pô, e como é que tá a sua família? Você tem plano de saúde? Tenho. Você já teve algum tratamento negado? Pô, já tive sim. Pô, você tem empresa? Tenho. Você tem plano de saúde empresarial? Tenho. Pô, você sabia que esse plano pode ser um falso coletivo? A gente consegue entrar com uma ação de reajuste abusivo? E a gente começa a ver, poxa, é mesmo? Me fala aqui agora, quanto você paga de plano de saúde? E como que foram os reajustes nos últimos anos? Pô, cara, teve um plano, eu tenho um cliente lá, uma empresária, que ela veio por uma situação e eu vendi outras coisas para ela porque a gente tá vendendo. E aí ele fala, pô, cara, eu tive um reajuste de 50%, teve um cliente nosso que teve 55% de reajuste no plano. Aí eu falei, pô, então a gente consegue entrar com uma ação pedindo para que esse plano se adeque às limitações da ANS e a gente vai pedir o reembolso para você do valor que você pagou a mais. O cara veio contratar um serviço bancário e sai contratando um bancário e um caso também na saúde. Isso é vender. É você conseguir mapear todas as necessidades do cliente e oferecer para ele soluções que ele nem sabe que ele precisa. Então, o tirador de pedido vende só o que o cliente quer. O vendedor procura entender quais são as reais necessidades e ele procura investigar a fundo para saber. Às vezes tem alguma coisa escondida e a gente perguntando, essas estratégias de fazer perguntas investigativas, a gente consegue entender o que ele precisa e ofertar para ele um outro serviço. Ah, mas se eu não tiver essa especialidade dentro do meu escritório? Você tem parceiros, que é um canal também de aquisição. Perfeito. Parcerias, viabiliza, é um braço que você tem fora do seu escritório. Ah, não, beleza, você tem plano, beleza, então eu não faço, mas eu tenho um braço dentro do meu escritório. Você não precisa nem falar que você não faz. Você fala, não, a gente tem um braço aqui, e aí o braço pode vir de fora, pode ser que ele nem esteja dentro do seu escritório. Então é assim que eu enxergo esse contexto. Perfeito. Tentando desvendar cada vez mais a tua operação, principalmente no digital. Você falou sobre o spin selling. Quais são as principais técnicas que vocês usam hoje dentro do escritório e na operação em relação a vender? Então, como a gente tem um canal grande de aquisição, e aí a gente sempre fala, né, da importância de você ter múltiplos canais de aquisição de clientes, para você não ficar dependendo só daquilo. Esse ano é um ano que muita gente enxerga como um ano difícil, mas eu gosto sempre de olhar o copo... você pode olhar o copo meio cheio ou você pode olhar o copo meio vazio. Eu gosto de ver as oportunidades que vão surgir. Só que é uma realidade que o tráfego vai ficar mais caro. E aí você precisa de ter outros canais também para conseguir surfar essa onda de uma forma mais tranquila. E aí o que a gente faz dentro dessa dinâmica? No meu escritório, a gente
entende que o cliente, por exemplo, a gente tem um produto que é golpe, o cliente sofre uma fraude bancária, um golpe que eles chamam de golpe do Pix, um golpe do investimento. Então, ele conhece uma pessoa na internet e esse cara foi enganado por essa pessoa. E aí ele vai procurar um advogado onde? Na internet. Procura um advogado na internet e te encontra. O que a gente faz? A gente precisa primeiro elevar o nível de consciência desse cliente acerca do que ele tem. Mas antes a gente falar, por exemplo, quando a gente vai apresentar a proposta, eu faço o quê? Eu vou antecipar uma possível objeção relacionada à confiança e à autoridade. Eu faço com esse cara um tour dentro do meu escritório. Quando falar, doutor, beleza, entendi tudo, só me explicou perfeitamente, quanto que custa? Eu falei, calma, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vamos fazer aqui, eu vou te mostrar um pouco da nossa estrutura, mostrar que nós somos um escritório de verdade, eu sei que você veio às vezes fragilizado por ter sofrido um golpe na internet, mas eu quero te mostrar que nosso escritório é real, e a gente faz com ele um tour, mostra o escritório, estrutura bacana, instagramável. Aí, quando eu volto, esse cara já viu a minha estrutura, viu a minha operação, eu já consegui elevar ainda mais a percepção de valor do meu cliente. Você concorda comigo que o cliente, quando ele faz uma call comigo de fechamento à distância, ele só vê um recorte, ele vê só o meu fundo. Ele não sabe o que está por trás daquilo ali, ele não sabe qual que é a estrutura que eu estou inserido. Quando eu saio da minha cadeira e mostro para ele a estrutura, ou eu ou algum colaborador que está vendendo, ele fala, poxa, que escritório legal, né? Então esse cara é um cara de verdade. Eu mostro minha logo na parede, porque ele vê lá, né, no anúncio Máximos Advocacia, e ele vai ver lá na parede a logo do escritório, aí eu gero com ele uma conexão, eu antecipo essa objeção de falta de confiança, porque encontrou a gente na internet, e aí quando eu sento com ele novamente para falar da venda, fazer a oferta, dificilmente o cliente, ele só não vai contratar a gente se ele não tiver grana realmente, porque a gente faz todo esse trabalho. E uma coisa que é muito importante também em vendas, e que a gente tem uma estratégia que é muito forte no nosso escritório, que foi uma estratégia que nasceu de uma perda de uma venda importante. O que aconteceu? O que a gente faz? A gente acha, o pessoal fala, meu tempo, ele vai tomar meu tempo. O tempo nunca é seu. Porque o vendedor não tem tempo. O tempo é do cliente. Quando você entende isso, muda tudo. Por quê? O cliente, ele tem um tempo para te ouvir. E você quer fazer com que ele te ouça no seu tempo. E aí eu fui fazer um atendimento uma vez, de um caso bom, seria um caso muito bom financeiramente, e eu preparei a minha call de fechamento, uma hora a minha apresentação. Seria uma apresentação, tira dúvida e pitch. Com 1 hora. Só que a cliente, quando deu 25 minutos dessa reunião, ela começou a ficar impaciente, começou a olhar pro relógio, começou a pegar o celular, e eu vi que a atenção dela dispersou porque eu estava falando. Eu ia falando, a cabeça dela não estava mais ali. A cabeça dela estava onde? No compromisso que ela tinha de buscar o filho na escola. Quando deu 25 minutos, ela não prestou mais atenção em nada que eu falei, quando deu uns 30, 35, ela falou assim, doutor, nós vamos ter que remarcar essa reunião, porque eu tenho que buscar o meu filho na escola e não vai dar pra gente continuar conversando. Então, com 25 minutos, eu não tinha apresentado quase nada do que eu tinha para falar com ela, porque eu preparei uma reunião para 1 hora e a minha cliente só tinha 25 minutos para me ouvir. E eu não procurei saber isso. Lembra das perguntas que você faz, perguntas investigativas? Você tem que entender uma coisa, todo mundo, vocês que estão nos assistindo, quem antecipa, governa. Então, se você antecipa quais são as reais necessidades do cliente, você vai ter um cenário muito mais favorável. Hoje, o que a gente faz? Vamos marcar uma call de fechamento? Vamos. Quanto tempo a senhora tem para me ouvir? Olha, hoje eu estou por conta. Não, beleza. Então, podemos ficar 1 hora tranquilo? Tranquilo. Não, eu tenho só 40 minutos. Eu tenho 35 minutos. Eu tenho 20 minutos para te ouvir. Ok, vamos fazer uma reunião de fechamento em 20 minutos. Ela vai ter início, meio e fim com pitch. Então, quando você entende qual que é a real necessidade do cliente, fica muito mais fácil de vender. Isso aumentou absurdamente a nossa taxa de conversão. Caramba. Porque a gente já manda para ele o tempo que ele tem, que ele vai ter. A gente tem uma taxa de no-show quase próxima de 0. Porque quando o cliente ele sabe da reunião, a gente manda para ele o invite, já recebe o convite,
uns 2 dias antes da reunião que ele marcou, a gente entra em contato. Se ele marcou a reunião para outro dia, a gente conversa com ele também. No dia, a gente manda mensagem para ele não fugir. Tem todo um script. Olha, esteja num lugar onde a internet funcione bem, esteja num lugar onde a gente consiga conversar de uma forma tranquila, para não ter nada drenando a energia dele, porque eu preciso da atenção plena. Então, existe esse processo de fazer um follow-up com o cliente desde o momento que ele entra ali na tua base. Exatamente. Ele acontece, então, vamos colocar assim, de quanto em quanto tempo? Se você pudesse trazer isso de uma forma em etapas. Interessante. E como é o script de cada etapa. Não, obviamente, trazer o script completo, mas só para as pessoas poderem ter uma noção em como elas também podem usar isso dentro da operação delas. Sim. Eu mostrei, inclusive, essa semana eu mostrei uma parte da minha operação e como que a gente faz isso na prática, né? Mostrei lá o meu CRM, como que a gente estrutura isso, porque não existe crescimento sem processos bem definidos e estruturados. Então, como que a gente faz? O lead chegou na base e aqui é um ponto importante. Para vender e para perpetuar as vendas, a perpetuação das vendas nada mais é do que LTV. O que é LTV? Lifetime Value. É você vender valor a vida inteira para esse cliente e para toda a ramificação que está abaixo dele. Os amigos, os parentes, o cachorro, o papagaio. É ficar vendendo a vida inteira para esse cara. Mas para você conseguir chegar num LTV mais alongado, que é isso que faz seu negócio crescer, CAC baixo e LTV alto, alongado, você precisa cuidar bem desse cara. E a porta de entrada, o início da jornada começa com atendimento. Esse lead chega, nós já temos lá um script onde o cliente, onde o colaborador vai ter que atender esse lead em até 5 minutos. Isso aqui não é alguém tirando aleatoriamente da cabeça, não. Tem uma pesquisa que comprova que uma pessoa tem 60 e poucos % a mais de chance de fechar o contrato se ela for atendida em até 5 minutos. Porque ela está com uma dor ali e ela precisa resolver. Aí você demora 20, 30, 40, 1 hora para atender essa pessoa, já procurou outra, já puxou o próximo da fila, né? Então, ela é atendida. Quando a gente atende ela, a gente procura entender se é um caso de reunião, porque tem produtos no nosso escritório que a gente vende só com reunião e tem produtos que a gente vende só no WhatsApp, que drena muito menos energia do time comercial. Vamos supor que esse seja um produto que a gente precisa da reunião. Então, o primeiro passo é entender o caso e já marcar a reunião de fechamento. Nunca mandar proposta para o cliente, que é uma coisa que eu venho ensinando e batendo muito nessa tecla. Proposta não se envia, proposta se apresenta. Então, a proposta ela é sempre apresentada na reunião de fechamento, nos casos que a gente precisa de reunião. Marca a reunião e aí nós vamos fazer de tudo para esse cliente comparecer. Entender se esse cara é tomador de decisão. É muito importante você saber se o cliente ele decide sozinho. A gente está falando de mentalidade. Perfeito. Às vezes você tem um cara que ele é o tomador da decisão financeira. Financeiramente é com ele, mas às vezes ele precisa do apoio emocional da esposa, validando aquela contratação. Aí você faz a reunião só com ele. Aí o que vai acontecer? Você explica para ele toda a situação, ele fala, eu tenho que conversar com a minha esposa. Aí ele vai explicar do jeito dele para a esposa. Às vezes não com a riqueza de detalhes, não sabendo de todos os riscos que eles vão correr de não fazer esse movimento de contratação. Então a gente procura saber quem é o tomador de decisão, traz todo mundo para a reunião. Ah, não, mas proposta, a gente não se envia. Envia só num único caso, quando tem um conselho diretivo que precisa decidir, deliberar sobre aquela questão. Aí tem que apresentar. Se não der para você colocar todos ali que tem poder de decisão na reunião, você conversa com um e envia a proposta para que ele apresente para os demais. Mas a proposta já foi apresentada para ele. O envio é depois da apresentação, nunca antes. Você tem um conselho? Toma aqui a proposta, apresenta. Não, eu faço uma call com ele, com esse cara que é um dos tomadores de decisão, apresento para ele toda a situação e manda a proposta para ele apresentar para o conselho, para os outros tomadores de decisão. Então a gente tem esse ponto, beleza. Aí marcou, a gente conversou com ele e pode ser que ele não tenha decidido, porque acontece. Às vezes o cara entendeu, você levou o nível de consciência do cara acerca do problema que ele tem e acerca de quem você é, do que você dá conta de entregar, só que ele tem que pensar um pouco mais. Ele fala, poxa, financeiramente, por esse valor eu preciso ver um pouco mais. Aí nós temos o quê? Uma cadência de 7 chamados, que é o que a gente faz. Porque o 7 é o número da perfeição. Se chegar no 7 e não vender, ele vai para a caixinha do nada e fica ali dos perdidos, que depois de algum tempo, e foi muito engraçado, essa semana a gente conseguiu resgatar um lead que procurou a gente pela última vez, a gente conversou com ele a última vez em dezembro. Caramba. Ele fechou o contrato em outubro, em dezembro ele ele assinou o contrato, não pagou, sumiu. A gente fez follow-up, todas essas chamadas, a gente tenta 7 contatos,
a gente faz a cadência, às vezes começou hoje, às vezes a gente dá 2 dias para aquela pessoa, depois a gente vai aumentando um pouco o tempo e a gente vai mandando mensagem até essa pessoa, ou a fotinha sumir, é porque ela te bloqueou, ela vai pro caixinha dos perdidos. E a gente trabalha assim, porque às vezes a pessoa, ela não tá preparada para comprar naquele momento. Porque ela precisa maturar um pouco mais a ideia. Sim. E se você fez a primeira reunião e deixou esse lead solto, não tiver um processo bem estruturado dentro da sua equipe de follow-up, o follow-up ele vai fazer com que o cliente ele lembre de você e lembre do problema. Aí, por exemplo, nesse último... Aí, beleza, passou os 7 dias... Os 7 contatos, o cliente não fechou com a gente. Ele foi para a caixinha dos perdidos. Aí, depois de um tempo, a gente pega, hoje vamos tentar vender para a base, vamos tentar vender para esses leads que estão perdidos? Vamos. A gente pega e a pergunta que a gente faz é, fulano, tudo bem? Boa tarde. Você já resolveu o seu problema? Aí ele falou assim, pô, cara, não consegui resolver ainda. Se ele responder, ele abriu uma nova janela de oportunidade para a gente tentar negociar. E nós já convertemos vários leads que estavam nessa caixinha nossa dos perdidos, que não tinham mais dado sequência nas conversas. Tinham parado de responder no 7º contato. Até chegou no 7º contato, não respondeu, a gente deixa para lá. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu retomar as conversas. Uns voltam a falar, outros fecham, outros não. Sim. A gente consegue resgatar essas vendas com essa estratégia bem estruturada. Todos esses pontos de contatos são realizados através de ligações ou é WhatsApp mesmo? Então, o primeiro contato a gente sempre faz por mensagem. Ok. Aí vamos supor que a gente mandou uma mensagem e esse cliente não respondeu. Aí o segundo contato, a gente manda mais uma mensagem. No terceiro, a gente liga. A gente sempre liga depois da primeira e segunda tentativa de estabelecer um contato por mensagem de texto. Primeiro, porque a gente vai mostrar que nós realmente queremos falar com aquele lead. E segundo, porque para não drenar a energia. Né? Porque se ele não chamou, às vezes você pode ligar e o cara, não querer atender. Então a gente tenta pelo menos... porque ligação gasta mais energia do que a mensagem de texto. Sim. Então a gente segue sempre essa ordem. Mensagem de texto, ligação de voz, chamada de vídeo e uma call estruturada, que esse é o nosso formato de vendas. Sempre foi assim? O terceiro passo, vocês ligarem? Ou você simplesmente notou esse gap e viu que isso de fato era um grande gargalo dentro da operação e vocês mudaram as estratégias? É o que eu sempre digo, o script ele é um organismo vivo, porque a gente começa a ver a realidade do seu público, do seu ICP, que é o seu cliente, o perfil do cliente ideal, e você vê que, eu mandava mensagem, eu tentava ligar no primeiro momento, ele não atendia. Às vezes ele achava que era muito invasivo. Aí eu comecei a ver que nesse terceiro contato por ligação, às vezes ele atendia. Uhum. E aí tem aquele lead que a gente também resgata que chama, essa dúvida é muito comum, que o cara clicou no seu anúncio e não te chamou, e não conseguiu, não deu continuidade na conversa. Uhum. Quando um lead clica em um anúncio, pode acontecer diversas coisas. O cara, às vezes, estava no carro e estava mexendo, aí abriu o sinal, o cara não podia nem estar mexendo no celular, mas estava, a gente sabe que essa é uma realidade comum. E aí ele começou a andar e depois esqueceu. Às vezes a mãe está com a criança no colo, a criança chorou, a criança estava dormindo, acordou, e aí ela teve que pegar a criança no colo e ela parou ela só te chamou, mas não conseguiu dar continuidade. Então, nesses casos, a gente manda a mensagem. Se não responder, manda a segunda, e se não responder, a gente liga. E às vezes, quando liga, as pessoas atendem. E aí, às vezes, a gente liga do outro número do escritório também. Às vezes a pessoa clica por engano também, clica por curiosidade, né? Eu já caí, eu tava inclusive pensando quando você tava falando essa questão de vender, percepção de valor e tudo mais, que eu já caí às vezes em alguns funis onde eu tava todo momento sendo empurrada, todo custo para aquela venda. Então a pessoa não entende muito bem a diferença entre vender e empurrar a todo custo algo para você. Por que você acredita que isso acontece? Na verdade, porque as pessoas entenderam que vender é o que faz o negócio tracionar. Né? Uhum. A tração do negócio são as vendas. Só que elas passam do ponto, né? Quando elas começam a ficar muito insistentes. Por exemplo, sim, é chato. Tanto é que agora, lá fora, eles criaram um mecanismo para que você não apareça mais. Se você que está fazendo anúncio, a pessoa pode pagar para você não aparecer. Oh. É loucura. Então, por exemplo, pode ser que isso aconteça. Chega aqui. Por quê? Porque é o tempo inteiro, porque hoje em dia nós temos muitas ofertas. Antigamente não tinha esse tanto de oferta igual nós temos hoje, porque as pessoas entenderam que o digital potencializou o crescimento de vários negócios. Negócios que eram minúsculos e que nem existiam, começaram a crescer através do digital.
E aí muita gente começou a congestionar essa via. Então você está o tempo inteiro recebendo. Por exemplo, a gente tem um programa de treinamento para advogados. Quantos advogados não têm programa de treinamento? Aparecendo o tempo inteiro. As pessoas estão saturadas com aqueles anúncios que aparecem o tempo inteiro. É por isso que a gente tem que buscar estratégias de abrir novos canais de aquisição, de uma forma que você consiga chegar. Você tem a sessão estratégica, que você pode usar um social seller para chegar lá e conversar com a pessoa no direct do Instagram, se apresentar e tentar marcar uma sessão estratégica com ela e de diagnóstico. Então você vai pensando em alternativas. Mas aquele cara que fica o tempo inteiro insistindo, a pessoa, por isso que eu faço 7 contatos, que é o número da perfeição. Se não vendeu, não comprou com 7, ele vai ter que parar um tempo, pensar, não resolver o problema para aí a gente procurar para saber se dá para vender, continuar vendendo. Mas aí a gente espera um espaço de tempo, né? Depois Perfeito. disso. Você é um cara que vai para esse caminho, né? Da criação de percepção de valor. Se você pudesse hoje ensinar alguém do zero a como ter esse olhar valioso para o outro, o que você diria? O que é necessário você ter que aprender e executar, no final das contas, para o outro também te ver dessa forma? A imagem vende. Essa é a verdade. Tanto é que eu busquei uma reconstrução de imagem para aumentar a percepção de valor. Se eu aparecer para um cliente com uma barba mal feita, com uma camisa não tão legal, não tem uma boa presença. E aqui eu não estou falando de grife, não estou falando de roupa cara, nada disso. O básico. O básico que funciona. Esse cliente não vai ter uma boa percepção de valor. Então eu entendi que o preço ele vem depois do valor. Antes a pessoa, uma coisa que eu entendi em vendas foi o seguinte, depois que eu desbloqueei muito a mentalidade com relação a vendas. Demorou quanto tempo, mais ou menos, assim, você acredita? Pra você conseguir, de fato, desbloquear? O processo começou em 2020. Caramba. 2021 nós já começamos a colher alguns resultados. 2022 foi quando a gente conseguiu fazer. Inclusive foi o ano que nós batemos o primeiro milhão na advocacia, foi em 2022. Então, a partir dali eu comecei a fazer essa construção e tentar entender de fato qual que é a real necessidade do cliente, como que você de fato consegue vender de uma forma mais efetiva. E aí a mentalidade ela te ajuda muito, né? Porque hoje eu posso, por exemplo, cobrar caro porque eu dou conta de pagar produtos caros e serviços caros. Mas não para ostentar nem nada disso. É porque na minha mente, R$100, R$1.000 e R$1 milhão é a mesma coisa. Só muda a frequência da energia. Dinheiro é energia. Então, se eu chegar para você e falar o serviço custa R$1.000 e falar para você que custa R$1 milhão, da minha boca sai com a mesma naturalidade. Eu não travo de te cobrar R$1 milhão. Por quê? Porque antes de eu te falar do valor que você vai pagar no contrato, eu vou construir na sua cabeça uma percepção de valor tão grande que você vai achar barato quando você for contratar. Perfeito. Usando técnica de ancoragem, trabalha com essa parte bem emocional. A gente usa uma estratégia que é muito legal dentro disso de cobrar caro, né? Porque aí você tem uma boa apresentação, a sua imagem ela vai ser condizente com o que você está querendo vender. E eu tenho uma história muito legal que foi o seguinte, o meu primeiro contrato que eu ia vender caro foi em 2017, ou não, meados de 2000... Foi 2016, meados de 2016. Eu fui vender, eu tava com um terno, que era um terno... Era um terno da TNG, nada contra quem usa, mas na época, né, era o que dava para comprar, uma camisa, um sapato todo descascando, uma gravata que parecia mais uma língua de boi de tão grossa, um relógio que eu tinha pagado R$100 nesse relógio num shopping chamado Shopping Cidade lá em Belo Horizonte e fui atender o cliente num carro que era um Gol G6. Beleza, carro é 1.0, um carro 1000, fui lá, popular. E eu fui no galpão desse cara, era um galpão gigantesco. Esse cara tinha várias e várias carretas ele tinha 70 carretas numa empresa gigante. Ele faturava ele tinha 20 carretas em cada das empresas e tinha um faturamento absurdo. E eu fui lá atender esse cara e fiz uma apresentação impecável do ponto de vista técnico. Tanto é que a pessoa que me indicou para ele falou, ele falou que nunca foi atendido por um advogado que tivesse tanto domínio técnico do que ele estava falando. Só que ele falou, cobra desse cara 300 mil. Eu cobrei 150. E aí entra a questão da mentalidade. Por quê? Eu achava, não, 300 mil é muito para mim. Eu não dou conta de cobrar 300 mil de ninguém, porque na minha cabeça eu não dava conta de pagar isso nunca para ninguém. Então como que eu vou cobrar? Você sabia que se você tiver o bloqueio da escassez,
Você não dá conta de cobrar um valor muito alto, porque você não dá conta de pagar nada caro? Você fica muito inseguro, né? Exatamente. Do que o outro vai pensar, porque nem mesmo você consegue se ver daquela forma. Exatamente. Aí eu cobrei 150 mil e no primeiro momento ele acenou positivamente. Vamos fechar. Saí, liguei pra minha esposa, chorei, falou, glória a Deus, fechamos o contrato, 150 no contrato da nossa vida e tal. Aí no outro dia, o que é que ele fez? O pessoal me ligou, doutor, o senhor não mandou a procuração ainda? Aí eu fui lá, mandei a procuração e o contrato. Aí quando chegou no outro dia, eles não mandaram o contrato assinado, no outro também não, no outro também não. Aí eu liguei. Aí eles falaram, doutor, a gente pensou bem, acho que esse valor ficou muito salgado, a gente não vai mexer com isso não. Isso aconteceu porque a apresentação técnica foi brilhante, mas a minha apresentação para aumentar a percepção de valor do cliente para pagar 150 mil, ele não foi boa, porque ele fez conta. Falei, peraí, se essa fosse uma realidade constante desse advogado de cobrar honorários nesse valor, ele tinha um carro melhor, andava num terno melhor, tinha um relógio melhor, um sapato melhor. Então, a apresentação ela é fundamental para vender, né? Então, a pessoa ela vai ver uma imagem, e essa imagem vai conectar com o valor que você está cobrando dele. Se o cara falar, pô, mas tá muito distanciado, você não tem signos, você não carrega signos suficientes para que eu entenda que essa é uma realidade de preço dentro do seu escritório. Você está só querendo me matar. Tem gente que quer matar o cliente no contrato. E uma coisa muito interessante, isso aqui é um código valioso. Tem cliente que você nunca pode pensar naquele contrato. Quando chega um cliente no meu escritório, às vezes eu vou com as perguntas, com os dados que a gente vai coletando ao longo da reunião, eu entendo que se eu cobrar um valor muito alto desse cliente, esse cliente não vai fechar com a gente. Não é porque ele não viu percepção de valor, porque às vezes ele está numa condição difícil. Eu trabalho muito com endividados, os caras às vezes não vão ter esse valor para despender. Só que por tudo que eu coletei de dados e informações desse cara, eu vi que esse cara tem um potencial absurdo de virar um cliente muito bom do escritório. O que eu faço? Eu reduzo a minha pretensão para não fechar só esse contrato. Eu não estou preocupado com o primeiro contrato, eu estou preocupado com o LTV, com a perpetuação da contratação desse cliente dentro do meu escritório. E aí eu vou vendendo valor para ele a vida inteira. Por quê? Porque eu não foquei nesse primeiro contato. Isso muda muito. Isso que fez a gente aumentar muito a nossa venda. E o cliente que contratou a gente pagando barato. Eu tenho cliente que contratou uma vez a gente pagando barato e hoje fecha contrato alto no escritório. Por quê? Porque a gente não preocupou com o primeiro contrato. No final é uma jornada também, que você tem que ir seguindo ele. É o que eu falei, né? Assim, precisa se adaptar à oferta da realidade, à realidade daquele seu cliente, no final das contas, né? No momento que você entende sobre posicionamento, que de fato você precisa ter essa percepção das pessoas sobre como você vende, o que você vende. Hoje, a maior parte das coisas que você faz é intencional? Eu sou 100% intencional em tudo que eu faço. 100%. Como você vê isso? Porque normalmente as pessoas olhariam de uma forma negativa para essa parte, mas existe o positivo disso, o momento que você entende sobre o jogo, porque a gente joga um jogo de certa forma, né? Um jogo político o tempo inteiro. Então você precisa se adaptar àquilo, você precisa saber onde você vai pisar, o que você vai falar, como você vai falar, no final das contas, né? Exatamente. Você tem dois caminhos, ou você vai ser as peças que estão sendo movidas no tabuleiro, ou você vai ser o dono do tabuleiro. Você vai ser o cara que vai mover as peças. Então, a intencionalidade, ela se diferencia do interesse. Todo mundo tem um interesse, só que esse interesse precisa ser o quê? Velado. Você nunca... Aquela famosa, célebre frase, seja interessante antes de ser interesseiro. Legal. Então, os meus interesses, eles convergem para quê? Para gerar valor. Eles vêm de uma intencionalidade clara. Tudo que eu vou fazer, eu sento em qualquer mesa que eu me assento, eu sei exatamente o que eu tô querendo, o que eu fui buscar ali. Legal. Só que tem uma dinâmica que é uma dinâmica poderosa que diz assim, maior é o que serve. Quando você serve, você gera valor. Para você se conectar com pessoas e chegar em lugares onde você quer chegar, você tem que gerar valor. Então, tudo que eu faço é intencional. Então, por exemplo, eu entrei numa dinâmica de perfumaria. Hoje eu tenho um hobby, coleciono perfumes, mas para quê? Para andar mais cheiroso? Não. Eu tenho plena convicção, se eu usar um perfumezinho ali da Boticário, da Natura, eu ia ficar cheiroso, tem umas coisinhas boas também na perfumaria nacional. Mas eu consigo conectar com players que dão conta de investir alto nesse nicho, que é um nicho altíssimo. Tem perfume de 30 mil. Não vou nem falar, tem perfume que eu vi na Forbes esses dias, um perfume de 1 milhão. Você já pensou nisso? Bem nichado. Não cheguei e provavelmente não vou chegar nesse nível não, porque eu já tenho a minha estratégia desenhada. E aí eu quero o quê? Eu quero conectar com essas pessoas. Eu faço uma estratégia boba, mas que dá muito resultado, que é interagir em postagens de players gigantes. Você já parou para pensar que quando você faz um comentário relevante... Porque você tem dois caminhos. Você vai ser o hater,
ou você vai ser o cara que vai construir algo de interessante naquilo que as pessoas já estão construindo. Bom falar isso. Aí o que eu faço? Em vez de ir lá xingar o cara, pô, mas esse perfume é isso, não, esse resultado que você falou, você é vendedor de curso, é isso? Não, deixa eu entender, pô, parabéns, é isso e tal. E aí eu fui lá e fiz um comentário, uma construção top, falei, gerei valor, né? Trouxe conhecimento, informação. As pessoas de valor, elas estão buscando informações relevantes. Legal. E não só entretenimento. E aí eu faço comentários inteligentes. Às vezes eu faço um comentário que é uma brincadeira, e aí também gera muito engajamento. Mas quando eu vou para a perfumaria, eu faço um comentário legal sobre um perfume, sobre uma construção, em ocasião de uso, por que eu escolhi aquele perfume. E aí eu conectei com um cara recentemente, que é um médico, um nefrologista, construiu uma puta de uma clínica em Brasília, gigante, por causa da perfumaria. Eu conectei com um cara grande do agro agora, por causa da perfumaria. Então, essas pessoas, elas começam a te ver com outros olhos. E eu usei o quê? O perfume de forma intencional. O que eu pretendo no futuro? Eu pretendo, agora que eu estou revelando, as pessoas não sabem. Eu pretendo um dia vender uma assessoria jurídica. Eu pretendo, quem sabe, um dia também estreitar os laços, porque o primeiro momento do relacionamento é essa conexão inicial, né? Perfeito. Que acontece dentro de um contexto de intencionalidade. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou servindo as pessoas. Aí o que acontece? Muitos me chamam no privado, falam, pô, irmão, vi que você postou lá, mas me fala um pouquinho mais. Eu vou lá e, ô, irmão, claro, isso aqui e tal. Você pega meu WhatsApp, vou te mandar tudo que eu tenho sobre isso. Eu gero valor num nível absurdo. E aí a pessoa fica constrangida lá na frente de, pô, velho, não tem como eu não andar com esse cara, porque esse cara me serviu num nível tão assustador. Sim. E esse cara tem valor. Por quê? Porque eu entendi que o maior que serve. Então a intencionalidade me leva para esses cantos. Igual, por exemplo, eu comecei o jiu-jitsu. Para quê? Para começar a interagir com essa tribo. Existe uma tribo poderosa no jiu-jitsu. Grandes empresários, empreendedores do Brasil estão no tatame, estão falando de jiu-jitsu. É uma ferramenta a mais que eu tenho de conexão. Então, tudo que eu faço é com base na intencionalidade. Eu comecei o jiu-jitsu para ser o maior lutador do mundo? Não. Eu só usei ele como uma ferramenta de conexão. Perfeito. Que é importante, que o jiu-jitsu, pô, mudou minha vida. O jiu-jitsu é loucura. A gente pode fazer um podcast de 10 horas só falando do jiu-jitsu. Eu vou ter que aprender um pouco sobre o jiu-jitsu. Mas seriam perguntas realmente interessantes e de dúvidas reais minhas. Mas, ó, essa parte que você fala sobre ser interessante, ser intencional, faz muito sentido. Porque às vezes as pessoas, elas confundem ser interessante com só falar de resultados. Só falar do que tem. E, na verdade, para muitas pessoas que estão no nível muito maior que elas, nem conecta. É chato, eles não querem ficar sabendo quanto que você tá ganhando, quanto você tá faturando mensal, sabe? E às vezes as pessoas, elas confundem ser interessante com, de fato, ficar falando tudo o que tem. Isso é muito louco no final das contas, né? Mas a partir do momento que você tem um plano de ação, que você começa a ver aquilo de forma intencional, usar aquilo de forma estratégica pro teu negócio, muda tudo. Você falou muito no almoço, eu achei muito legal trazer isso aqui também, por isso que eu entrei nesse caminho, sobre plano de ação. Tem pessoas, às vezes, que quer chegar em tal lugar, quer fazer tal coisa, mas não tem um plano muito bem definido. Hoje, como você diria que é necessário e o que se faz necessário para criar um plano de ação? Primeiro de tudo é clareza de onde quer chegar. Perfeito. E muitas pessoas não têm essa clareza, isso é muito louco. Você falou de um negócio que é interessantíssimo. A pessoa senta na mesa e quer falar, ela quer falar só dela. E as pessoas, aí você já ouviu, certamente, todos que estão nos assistindo, o boa parte já deve ter ouvido aquela frase que fala que network vale mais do que dinheiro. E por que vale mais do que dinheiro? Porque tem mesa que, mesmo você tendo dinheiro, você não dá conta de sentar. Você quer, porque as pessoas sabem que você vai ficar falando só de si mesmo o tempo ninguém inteiro. quer isso. E ninguém já... É porque, na verdade, as pessoas... Isso acontece muito com o emergente. O emergente, ele fala muito de si e gosta de mostrar muito para se validar. E então, eu entendo, pô, eu saí de lá também, eu já mostrei muita coisa. Hoje eu tô um pouco mais comedido, mas eu já mostrei muita coisa porque, pô, é um signo de conquista, de vitória. Você chegou num lugar e você quer mostrar para todo mundo que, pô, eu fui vencedor, a favela venceu, né? Que a turma fala. Mas aí quando você vai falar de plano, né, dentro dessa dinâmica, a clareza de onde você quer chegar e como você quer chegar é o que muda tudo. Então, por exemplo, eu quero me conectar com pessoas importantes e relevantes. Como que eu faço isso? Com quem que eu tenho que me conectar primeiro? Porque quando a gente fala de network, tem um network de bastidores. Total. Que, por exemplo, você quer se conectar com uma pessoa, mas é mais difícil o acesso até ela. Então, você se conecta com alguém que está no bastidor dela. Aí você conecta, serve, gera muito valor, transborda na vida dela, você instala a reciprocidade, essa pessoa fica tão... Aí beleza, vai rolar uma reunião. Quantas vezes já aconteceu isso comigo?
de sentar com um player grande que eu não conhecia, porque eu conectei com um cara menor que está ligado à rede de contatos, está lá nos bastidores, gerei valor, servi esse cara, entreguei tudo que eu tinha, sem reservas. Por quê? Porque aí entra a questão da escassez. O vendedor escasso, ele não entrega tudo, você tem que entregar tudo para vender. E aí eu vou lá e falo com esse cara, gera valor, ele fala, pô, vai rolar um evento, um almoço, um jantar com fulano com o pessoal e vai estar fulano de tal. Vamos? Falei, claro, vamos. Mas por que eu cheguei lá? Porque eu servi. José, ele serviu o carcereiro. Quando esse carcereiro chegou perto do faraó, ele falou de José para ele, e aí José foi eleito governador do Egito. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica, fica muito mais fácil. Então, o plano claro, ele te mostra como chegar onde você quer. E isso tem que ter métrica. Você tem que ter clareza e métrica, porque senão é um mero delírio. Eu quero me assentar... As pessoas podem nos assistir, né, participando de um podcast e falar, pô, eu quero um dia sentar lá. Beleza, é possível. Se eu tô aqui, um improvável, qualquer pessoa pode sentar, desde que entenda como é que funciona o jogo. E aí você faz o quê? Você faz um planejamento estratégico para, beleza, eu tô ali, eu já entendi que... é muito legal isso aqui. A gente tá falando a gente viu as plaquinhas de 100 mil. Para você chegar na plaquinha de 1 milhão, você pode fazer 1 milhão de uma única só vez, muitos fazem, né? Mas para você chegar em 1 milhão, você tem que saber como que você chega lá. As pessoas não têm clareza de como que chega. O pessoal chega lá no ecossistema, eu quero faturar 1 milhão. Qual que é a sua meta de faturamento? 1 milhão. Tá. Como que você vai chegar lá? Você sabe? Não. Qual que é o seu ticket médio? X. Quantos leads você atende por dia? X. Quantos desses leads você converte? Os caras não têm essa métrica clara. Então, eles não sabem que, pô, se meu ticket médio é X e eu tenho uma taxa de conversão de Y, eu não chego com essa quantidade de demanda que eu estou gerando, eu não chego em 1 milhão. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, abrir novos canais, gerar mais demanda, para aí sim, ou vender mais caro, ou aumentar a taxa de conversão, né? Então, essa dinâmica de clareza é o que te mostra como chegar nos lugares e ter um plano claro para você faturar mais, para você sentar em grandes mesas. É esse planejamento que muda o jogo. As pessoas querem... Senão você é só um mero delirante, né? Pessoal, eu quero sentar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas como você vai fazer? Sem clareza? Não tem. Então você é só um delirante. E muitas vezes essas pessoas, elas não... Que nem você trouxe, métricas. Elas não têm dados dentro do próprio negócio delas. Agora, entrando pro caminho de negócios, tem muita gente que tem uma operação absurda, mas quando você vai olhar pra estrutura, ela não tem uma planilha ali com dados do que saiu, do que entrou. Gestão de tráfego não sabe como é que tá funcionando ali, porque eles não estão olhando pra esse caminho, né? E como isso faz diferença agora que a gente tá aqui em 2016? Você precisa estar o tempo todo se otimizando a tua operação. E pra você otimizar a tua operação e tornar ela cada vez mais inteligente, cada vez mais eficiente, você precisa de dados. Quando você começou a pensar em engenharia de dados dentro da tua operação? Quando eu comecei a entender que os resultados que eu estava alcançando, eu não estava conseguindo replicar com exponencialidade. Por exemplo, eu fiz um faturamento em 2022. Foi a primeira vez que eu fiz R$1 milhão no ano de faturamento com a advocacia. Não era nem no digital, era com o digital. O digital potencializou o negócio. Porque o digital tudo é um braço poderoso, né? Eu fui lá e fiz 1 milhão. Aí no ano de 2023, eu falei, pô, velho, vou arrebentar, vou fazer 2. Só que eu não tinha clareza do que tinha me levado com uma coisa. Você sabe o que você fez. Você sabe que você fechou contrato bom, você sabe que você atendeu muita gente, mas você não tem clareza, você não sabe quanto você estava pagando pelo lead, você não sabe qual que é a demanda que você tinha. Beleza, se com a demanda gerada e com a taxa de conversão que eu tinha em 2022, eu dei conta de gerar esse câmbio de energia de 1 milhão, 1 milhão e 100, cento e pouquinho, que foi ou 200, não lembro. Eu, para fazer 2 milhões, para dobrar esse resultado, eu tinha que gerar mais demanda, eu tinha que aumentar minha taxa de conversão, às vezes eu tinha que mexer no meu ticket médio, eu tinha que depois, para falar de margem, eu tinha que melhorar o meu CAC. Para quê? Para saber exatamente o que eu tinha que fazer para dobrar. E aí, do salto de 2021 para 2023, 2022 para 2023, foi como se eu tivesse pulado só um pouquinho assim, ó. O meu faturamento de 2023 foi 1 milhão e 600 e pouco. Caraca, só porque você não estava olhando para essa parte. Eu falei, pô, mas por que eu não consegui? Então, o faturamento que eu fiz ano passado foi um faturamento que foi o maior que eu fiz na minha vida. Mas por quê? Porque eu agora tenho clareza dos dados. Então, eu sei onde eu consigo chegar com aquela energia que eu estou gerando dentro da minha operação. Então, qual que é o problema da maioria dos gestores? A maioria dos gestores
acha que o resultado que ele alcança é a sorte. E eles estão ao acaso, porque se eles não têm métricas claras do que levou eles àquele resultado, pode ser que no outro ano ele só replique o mesmo resultado, quando na verdade o crescimento é natural. Ele poderia fazer a dobra da dobra e crescer cada vez mais, entendendo o que aconteceu na operação dele. Por exemplo, às vezes a pessoa não faz reunião de alinhamento com o time, não sabe o que aconteceu na semana. Aí entra semana, meses, aí passa um ano sem entender e sem fazer o time vibrar junto com você, comprar aquela ideia de crescer, de crescimento, apresentando os números para o time. O time precisa também entender os números. Sim. E aí você faz uma engenharia completa de dados, apresenta esses dados, e aí você vai ter clareza, com o que a gente gerou de energia aqui, com essas informações que nós coletamos, nós só conseguimos chegar até aqui. Então, a gente agora precisa fazer um mapeamento e montar um plano de ação. Lembra do plano de ação? Perfeito. A gente estrutura esse plano de ação para chegar no problema. Beleza, faturei 1 milhão, eu quero faturar 2. Então, eu tenho clareza do que eu fiz aqui e como que eu vou canalizar mais energia para chegar nos 2 milhões. Então, não basta, se eu fizer a mesma coisa sem clareza, pode ser que eu faça só mais 1 milhão no que vem. Que é um tiro no escuro, na maior parte das vezes, né? O crescimento tem toda uma engenharia, os números, né? Tem uma frase que é muito interessante, fala assim, ó, em Deus nós confiamos, todos os outros me tragam dados. Perfeito. São os dados que vão nortear decisões. Lá no meu escritório, todas as decisões, elas são norteadas por dados. Eu costumo brincar o seguinte, vamos para qual caminho? Vamos para lá. Então, o que os números estão dizendo? Os dados. Se nós só temos os números, vamos com os números. Vale mais que a minha opinião. Uhum. Às vezes eu tenho um direcionamento, uma ideia, um plano. Só que os números estão me mostrando o contrário. Então não dá para ir, porque eu estou contrário aos números. Não basta só fé, você tem que ser estratégico. Sim. Agora, se nós não temos os dados, vamos com o que eu penso. E às vezes pode ser que eu consiga acertar o caminho, pode ser que não, porque eu não tenho clareza do que está acontecendo dentro da operação. Total. É isso que separa quem cresce dos que não conseguem crescer, né? Hoje, dentro da tua empresa, métricas que você não ignora dentro dela. Faz toda a diferença. CAC, com certeza. Explica um pouco pra galera o que significa o CAC. E tem uma outra que você também falou que eu acho interessante a gente tocar nela. Você falou CAC e LTV. LTV. O CAC é o custo de aquisição de cliente. Quanto que você paga? Isso aqui é seu cliente. Quanto você pagou para esse cliente estar dentro da sua base? Essa métrica, ela é importantíssima. Por quê? Porque às vezes você está pagando... Eu estava com uma operação dentro do meu escritório, eu faço uma dinâmica dentro do meu escritório que é o MVP, que é o mínimo viável do produto. Todo novo produto que eu vou startar, toda nova operação que eu vou startar dentro do meu escritório, eu dou um prazo, eu tenho um LTV de 4 meses, a depender da situação, da leitura dos dados, eu estendo para 5. E se tiver, até 6. Esse é o meu limite de testar esse produto. Por quê? Porque, às vezes, eu vou rodar um produto que o CAC é muito alto, a conta não estava fechando. Por exemplo, eu tinha um produto do escritório que eu estava pagando quase R$600 de CAC para trazer esse cliente para a base. De um ticket inicial de 2.000. Não. Sim. Então, olha quantos % do meu ticket era o meu CAC. E aí eu entendi que não fazia sentido. E o LTV, que é o Lifetime Value, é o valor que você vende para o cliente no tempo... Eu comecei a entender que eu posso deixar um cliente para sempre dentro do meu escritório. E aí, quando eu comecei a olhar para esses números, foi por quê? Porque, primeiro, o indicativo mais importante é quando você conversa com o cliente, esse cliente já veio de um outro escritório. O escritório me mostra que ele não tinha poder de retenção. Às vezes, esse cara, ele contratou um escritório de advocacia, o escritório resolveu o problema dele, mas por não ter uma boa jornada, esse cara vai procurar outro escritório, ou porque às vezes não tem especialidade dentro do escritório, tem essa realidade também, e aí ele procura outro cliente. Aí eu começo a pensar, por que esse cliente não ficou no escritório? Quando um cliente... Eu me preocupo muito mais com o cliente que sai do meu escritório do que com o que entra. Às vezes, entrou muito, beleza. Entrou pouco, beleza. Agora saiu quantos? Meu churn foi de quantos? Quantos por cento? Essas métricas, você vê a taxa de rescisão de contrato, o churn é isso. Quantos clientes eles não dão continuidade com você, eles cancelam o contrato. Essa taxa é importantíssima, porque eu tenho que saber o que fez esse cara sair de dentro do meu escritório. E aí, quando esse cara sai, eu não tenho LTV. Eu tenho cliente lá que me contrata desde 2014. Não contrata mais ninguém. Desde 2014 só contrata meu escritório. Eu tenho um produto no meu escritório que é o direito do passageiro aéreo. Vocês que viajam bastante, vocês que têm problema com companhia aérea, a gente resolve esse tipo de problema.
E aí, o que acontece? Eu tenho cliente lá que chegou por causa desse produto, e aí lembra do vender e tirar pedido? Que nós já vendemos mais de 10 contratos para o mesmo cliente, num curto espaço de tempo, sabendo o que estava acontecendo, proporcionando uma boa jornada, e esse cliente continua contratando a gente. Hoje a gente fez o financeiro fez um repasse para um cliente de uma indenização que nós conseguimos ganhar para ele. E aí ele chegou e mandou um áudio, poxa, obrigado por tudo que vocês fizeram, vou indicar vocês para as pessoas, que não sei do que, tal. E até, né, abrindo parênteses para falar de indicação que eu acho que funciona é o que nós chamamos de referido validado. Que não basta essa pessoa falar que vai me indicar. Se ela tem gente para indicar, eu quero esses contatos. Legal. Me passa os contatos, entre em contato com ela falando que o seu advogado vai entrar para tentar resolver esse problema, entrar em contato para tentar resolver esse problema que ela tem, e aí fica muito mais fácil. Que ela me passa os contatos, valida o meu contato com ela e fica muito mais fácil de vender. Então esse cliente foi lá, fez um comentário legal e tal. Eu falei, pô, você pode ir lá no meu Google, meu negócio, e fazer um comentário. Esse comentário que você fez, você pode colocar lá? Nosso escritório é 5 estrelas no Google. E aí esse cara começou, foi lá e falou um tanto de coisa, foi lá, fez a avaliação. E quando ele precisar de novo, ele vai contratar quem? E aí isso faz o quê? O LTV alongar. Se você tem um cliente na sua base comprando de você e te indicando, você alonga o seu LTV. E isso no longo prazo é o que vai dar sustentação para o seu escritório, para o seu negócio. Como é que você cuida desse cliente? Por exemplo, ele está desde 2014 na tua base. Como é que acontece esse cuidado ali? Porque hoje a gente vê muito, até que mudou bastante, as pessoas estão realmente pensando em LTV, mas ainda tem uma parcela que só pensa em atrair. Ou tem aquela parcela que olha pro LTV, mas também, ao mesmo tempo, dá uma perdida porque não sabe como cuidar desse cliente, perde ele. Como você vê isso? O time de CS resolve esse problema. Customer Success, o sucesso do cliente. Perfeito. E na QFI, não é porque eu tô aqui, é porque eu sempre falei, faz com maestria. Então, lembra que eu falei da modelagem? Total. A modelagem é o quê? É copiar a frequência comportamental. Então, eu vejo o que a QFI gera na nossa vida e eu falo, pô, velho, o nível de entrega, de excelência e de cuidado, a gente tem que pegar isso aqui e replicar. Quase tudo é replicável. Sim. Então, o que eu faço? Eu pego esse cliente e cuido dele do início ao fim. O que estava acontecendo? Eu comecei a perceber que tinha clientes que tinham potencial de contratação e não estavam contratando a gente mais. Eu tinha cliente que saía da base, não são muitos, mas tem. Todo escritório tem. Tem. Que é o que nós chamamos o churn. Sim. E aí eu comecei, por que esse cliente saiu? Lembra que eu falei que o cliente que sai, eu me preocupo muito mais do que o que entra ou deixa de entrar? Porque o que saiu, ele me deu um indicativo. Alguma coisa dentro da jornada dele não saiu bem. E aí, para você aumentar a LTV, você tem que ter boa jornada. E você só consegue ter uma boa jornada se você tiver alguém cuidando. O cliente manda uma mensagem, você tem que responder. Eu estava tendo muito esse problema que a gente ainda, como a demanda cresceu muito, a gente começa a ter esses problemas que é a dor do crescimento. Aí tem gente que fala, mas é uma dor boa, você está tendo cliente pelo menos. Eu falei, não é uma dor boa. A dor só é boa se você der conta de resolver. Se você não der conta de resolver, não existe dor boa. Se eu tenho uma dor que é essa de não conseguir responder e eu não consigo resolver, eu vou perder esses clientes e vou perder o poder do LTV. Total. Esse cliente que poderia me contratar até o final da vida, trazer tudo que é demanda dele para o escritório, como acontece, eu não vou conseguir porque eu não cuidei desse cara. Então, o serviço de relacionamento, esse contato direto, igual vocês fazem aqui, mandam, pô, aconteceu uma situação, vocês vão lá, pô, tá aqui essa situação, e cuida bem, resolve rápido, e a solução rápida, isso muda o jogo. Sim. Isso deixa o cliente o quê? Cativado, e ele vai virar o seu fã número 1. Total. E vai, além de tudo, ele vai ser um canal de aquisição, porque ele vai ser o porta-voz daquele negócio, anunciando para todo mundo. Pô, pode contratar o Dr. Júlio, pode contratar o Escritório Máximo de Advocacia. Vira indicação, boca a boca, no final das contas, que também é uma estratégia absurda, né? Exatamente. É muito disso. Você falou sobre o CS, ele é a porta de entrada para a tua operação. Se ele tem ali um bom atendimento de primeira, obviamente ele vai querer continuar ali, entender o que tem a mais, e aí você vai pegando essa pessoa em vários pontos da jornada dela dentro da tua operação. Exato. E a construção de relacionamento é uma construção de fato a longo prazo, né? No final das contas. Exatamente. Você tem que procurar sempre solucionar o problema daquele cliente. Que problema que tá existindo aqui agora? Me conta que agora eu vou fazer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Não existe a palavra impossível. A gente usa muito isso na QFI. Alguma coisa tem que ser feita. Você vai ser sempre um solucionador de problemas aqui. Então, você nunca vai poder deixar o seu cliente na mão. Eu posso falar uma coisa que choca pessoas? Dentro do campo da mentalidade, você sabia que a falta de cuidado com o cliente pode estar relacionada a um abandono afetivo? Caramba. Você foi abandonado lá atrás,
abandonada, seja por um pai, por uma mãe, por uma pessoa que você se relacionava. E aí você, por ter esse problema de cuidado, ninguém cuidou de você quando você precisava e você não aprendeu a cuidar. E o cliente, você precisa cuidar dele todos os dias. Exato. É o relacionamento cultivado. Todos os dias, você vai cultivando aquele relacionamento, todos os dias esse cara vai voltar uma hora. E aí as pessoas, às vezes, por ter passado por um trauma, não consegue se relacionar. Tem gente que é difícil de relacionamento porque sofreu muito com relacionamentos. E ela não consegue se entregar àquela relação. A relação ali é comercial. É um business, é um negócio. Só que a pessoa deixa o cliente daquele dia, se ninguém cuidou de mim, vou ficar cuidando desse cliente pra quê? Às vezes ela manda mensagem para alguém, a pessoa não responde, então ela é ignorada, ela passa a reproduzir esse padrão de comportamento. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, e abrindo esse parênteses, tudo que os nossos pais fizeram foi tentando acertar. Foi o melhor que eles conseguiram entregar com a base que eles tinham de relacionamento, de ambiência, de network, de mentalidade. Então, às vezes, o que você faz dentro do escritório, o advogado faz ou o empresário faz, é só reproduzir tudo aquilo que recebeu lá atrás, né? Então, isso mina o negócio, porque você não vai conseguir cuidar bem dos seus clientes. E um cliente bem cuidado é o que faz com que a marca chegue mais longe, né? É por isso que tem tantos fãs aí da QIFI, não é mesmo? É por isso que encanta, de fato. A gente tava ali conversando, você olhou e falou, como é que vocês pensam nisso, né? Sim. É construção de relacionamento, é você olhar pro teu cliente e tratar ele bem, não deixar ele ter dúvidas de que aqui é o melhor lugar para ele ficar, porque aqui você tá sendo visto, você tá sendo cuidado no final das contas, né? Inclusive, que papo maravilhoso que tivemos aqui, hein? Você trouxe muitos insights, obrigado por contribuir. E agora eu queria entrar com você num jogo mais dinâmico aqui do nosso QICast, o nosso bate-bola jogo rápido. Animado pra ele? Vou explicar como é que funciona. Ó, vou te fazer perguntinhas papum numa velocidade pra você me responder com uma palavra ou até mesmo uma frase. Cobrado? Boa. Depois desse QICast absurdo, cheio de conhecimento, não tem nem como, né? Isso aqui vai ser incrível. Você vai matar rapidão. Ó, 2 habilidades pra desenvolver ao empreender. Resiliência e coragem. Boa. O que não pode faltar em uma operação digital? Dados. Em nenhuma operação. Boa. Uma coisa necessária para faturar o seu primeiro milhão? Método, clareza e plano de ação. Foram 3, você é muito bom. Qual foi o último acerto do seu negócio? Ter clareza dos dados. Sempre volta para dados, no final das contas, né? Uma estratégia que funciona até hoje para você? Construção de relacionamento. E para finalizar, 10 minutos para conversar com qualquer pessoa, seja do digital ou fora dele. Quem você escolhe? Cara, quem eu escolho? Essa pergunta é difícil mesmo. Eu tenho que pensar. Às vezes poderia ser alguém que me levasse a um caminho de sabedoria. Interessante. Às vezes eu tenho que pensar. Eu nunca fiz. Você acredita que nunca me fizeram essa pergunta e eu nunca consegui Não, pensar. ela é complicada, ela é complexa mesmo. Você pode ir pra vários caminhos. Por exemplo, eu tô lendo o livro que chama Escola dos Deuses. Então eu iria pro caminho de querer entender a cabeça do autor dele, que é o Hélio Dana, uma coisa assim. Então eu acho que eu conversaria com ele, porque é um autor que eu tô lendo. Pô, top. Sabe o que eu faço? Com a inteligência artificial e entra a tecnologia e inovação, uma coisa que faz crescer também em qualquer negócio é a tecnologia e informação. É criar uma sala, uma reunião, uma sala da Liga da Justiça, que eu brinco. Interessante. Eu tenho um prompter e eu peço para ele, o ChatGPT me dá. Me coloque numa mesa de reunião com Jesus, com grandes nomes, Napoleão Bonaparte. Eu quero entender um pouco da mente, da filosofia, do que essas pessoas fizeram. Total. Jesus, o mestre dos mestres, né? O nosso Senhor. Olá. E aí eu faço isso, né? No virtual. Agora, presencialmente, eu ainda não consegui pensar numa pessoa que eu queria muito conversar para entender. Por exemplo, você tem o próprio... O Adib é um cara fantástico. A forma como o Adib constrói o negócio é sensacional. A simédia é absurda. Ele pensa em tem 2 frentes. Ele pensa no cliente final, que consome os produtos, e pensa no cara da farmácia, o dono da farmácia, para colocar os produtos dele lá. Então, é um cara que tem uma estratégia muito interessante, é um cara muito bom, deve ser muito bom de ter direcionamento com relação a vendas, que é um
Flávio Augusto, não precisa Ele nem é um vendedor falar. nato, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Legal, ó, eu também iria pra esse caminho. Flávio Augusto, João Adib, e eu iria também pra esse autor que eu tô lendo. Mas olha só, passou, tá vendo? Foi rápido. Tu é bom, tu é bom. Mas agora chegamos no momentinho, ó, mimos QI5, porque agora temos presentes pra você, Olha tá vendo só? aí, Tá chegando aí. Também tem os presentes da Ruana, tem da Mari, mas elas não puderam estar aqui presentes agora, mas a gente vai se encontrar outra oportunidade. Tem a canequinha. Tem a canequinha, agora você faz parte, ó, do clã das canecas, tá vendo, Júlio? Esse presente é pra agradecer a tua vinda aqui no nosso podcast, Obrigado. por você de fato ter aceitado estar aqui, falado tantas coisas interessantes que entraram na minha mente, entraram na mente, eu tenho certeza de várias pessoas que estão ali, ó, do outro lado da tela nos assistindo. Inclusive, essas pessoas que ficaram aqui, ó, até o final, vão querer essa placa, tá difícil aqui pra nós. Vou deixar ela assim, senão ela vai continuar caindo. Mas, ó, muitas pessoas que eu tenho certeza aqui que vão querer te acompanhar, saber um pouco mais do Júlio, então já deixa aí as suas redes sociais. Claro, ó. Se vocês conseguem me encontrar no juliomassimo.adv, @juliomassimo.adv. Aí vocês vão conseguir me encontrar lá no Instagram. Boa! Fica aí, ó. Tá aparecendo aí agora na sua telinha. E que o lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Júlio Máximo. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. Inclusive, se vocês ficaram mesmo aqui até o final, comenta, fiquei que eu vou saber, tá bom? Ó, e agora aquele ponto bem importante. Você, sim, temos um compromisso. E ele acontece aonde? No próximo QuickCast. Então eu te vejo lá, ó. Tchau, tchau! Mas, turma, valeu, valeu!